Ele nunca deveria ter visto aquilo. Não daquele jeito, não naquela hora. O corredor estava em silêncio, um silêncio espesso, quase úmido, como se a casa estivesse prendendo a respiração junto com ele. A luz vinha fraca do quarto das crianças, escapando por uma fresta mínima da porta, fina como um segredo mal guardado. Foi ali que ele parou, não por decisão consciente, mas porque o corpo simplesmente recusou dar mais um passo. O que apareceu diante dos olhos dele não fazia sentido imediato. No chão, a faxineira, a mulher que ele mal cumprimentava, cujo nome quase nunca lembrava, estava ajoelhada sobre o tapete. Não estava limpando, não estava organizando, estava sorrindo, um sorriso baixo, contido, como quem participa de algo sagrado. À frente dela, seus trigêmeos, os três, sentados muito próximos, ombro com ombro, os olhos brilhando de um jeito que ele não via havia tempo demais, tempo que doía admitir. Havia cobertores, formando uma espécie de cabana improvisada, tecidos grossos, sobrepostos, criando sombras quentes. Pequenas luzes amareladas piscavam por dentro, como vagalumes domésticos, refletindo nos rostos das crianças. O ar parecia diferente ali dentro, mais quente, mais vivo. Ele sentiu o cheiro de tecido limpo misturado com algo infantil, talvez sabonete, talvez memória. Um cheiro que não deveria mexer com um homem acostumado a cifras, contratos e salas frias de reunião, mas mexeu. As crianças riam baixo, não gargalhadas soltas, mas risadas contidas, cúmplices, como se soubessem que aquilo precisava permanecer invisível ao mundo adulto. Uma delas segurava um pequeno objeto nas mãos, algo simples demais para ser notado à primeira vista, mas que parecia ter um peso simbólico enorme naquele contexto, o suficiente para fazer o coração dele acelerar sem aviso, o suficiente para despertar uma sensação estranha, quase primitiva, medo. Ela falava em voz baixa, não dava para ouvir as palavras, apenas o ritmo. Havia uma cadência ali, pausas calculadas, silêncios respeitados, como alguém que entende que, às vezes, o mais importante não é o que se diz, mas quando se escolhe parar de falar. As crianças se inclinavam para frente a cada frase, como se tivessem medo de perder uma única sílaba. Ele percebeu algo que o incomodou mais do que deveria, atenção plena. Algo que ele, apesar de tudo, nunca conseguiu oferecer daquele jeito. Nada daquilo fazia parte do combinado. Nada daquilo constava em contrato algum. Ela não tinha autorização para estar ali naquele horário, muito menos para criar um universo secreto com os filhos dele. Um universo onde ele claramente não era convidado. O pensamento veio seco, quase agressivo. Quem ela pensava que era? Quem se permitia ocupar aquele espaço? Um espaço que ele próprio evitava porque doía demais ficar. Mas havia algo errado com a raiva. Ela não se encaixava perfeitamente. Porque se aquilo fosse errado, porque as crianças pareciam tão inteiras, porque os ombros relaxados, os olhos atentos, o corpo entregue ao momento, porque aquela calma profunda, quase terapêutica, que ele só via nos filhos quando estavam dormindo, e mesmo assim nem sempre. Ele percebeu então um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que abriu um rasgo na lógica que ele vinha sustentando. Aquilo não era improviso. Os cobertores estavam dobrados do mesmo jeito, as luzes presas com o mesmo cuidado, o tom de voz dela ensaiado na prática. Aquilo não acontecia pela primeira vez. Aquilo tinha rotina, tinha repetição, tinha intenção. O peito dele apertou quando entendeu o que isso significava. Aquilo vinha acontecendo todas as noites. Enquanto ele acreditava estar protegendo os filhos com ausência confortável, alguém entrava naquele quarto e fazia exatamente o oposto. Ficava, permanecia, criava presença onde só havia silêncio caro e bem decorado. Ele recuou um passo sem fazer barulho. A madeira do assoalho estalou levemente sob o peso do sapato e por um segundo achou que seria descoberto. Não foi. O mundo secreto continuou sem ele e talvez isso tenha sido o golpe mais duro, porque ali, parado no escuro, ele percebeu que não era o centro da vida dos próprios filhos naquele momento e não sabia se queria invadir ou fugir. Enquanto se afastava, uma pergunta começou a se formar, incômoda, insistente, daquelas que não pedem licença para existir. Se aquilo era apenas uma brincadeira inocente antes de dormir, por que parecia tão necessário? E mais ainda, o que exatamente estava sendo construído naquele quarto todo
todas as noites, longe dos olhos dele. Agora me diga e escreve aqui abaixo nos comentários. Se você estivesse no lugar dele, teria entrado naquele quarto ou teria fingido que nunca viu nada? Na manhã seguinte, algo estava fora do lugar antes mesmo de ele conseguir identificar o quê. A cozinha continuava impecável, o café servido no horário exato, a luz entrando pelas janelas amplas do mesmo jeito calculado de sempre. Ainda assim, havia uma espécie de ruído invisível no ar, como quando um relógio para de fazer tic-tac, e só então você percebe o quanto dependia daquele som para se orientar no tempo. Os trigêmeos estavam sentados à mesa, os três, comendo em silêncio, mas não aquele silêncio apático que ele conhecia bem. Era um silêncio confortável. Os pés balançavam de leve sob as cadeiras, os olhares se cruzavam com pequenas cumplicidades, e vez ou outra, um sorriso surgia sem motivo aparente. Ele observou tudo à distância, fingindo ler algo no celular, quando na verdade analisava cada microexpressão como um investidor diante de um relatório suspeito. Foi então que percebeu. Os olhares deles buscavam algo que não estava ali. Não era fome, não era sono, era expectativa. Como se aguardassem a continuidade de algo interrompido apenas pelo nascer do dia. Aquilo o incomodou mais do que a cena da noite anterior, porque significava que o ritual não terminava no quarto. Ele atravessava a madrugada e escorria para o dia seguinte. A faxineira entrou logo depois, discreta como sempre. Uniforme simples, cabelo preso, passos leves demais para aquele chão caro. Ela evitou encará-lo, não por submissão, mas por escolha. Ele sentiu isso, e sentiu raiva. Uma raiva silenciosa, dessas que não se expressam em palavras, mas apertam o maxilar e deixam os ombros tensos. Na mente dele, aquela evasão tinha nome: culpa. Enquanto ela organizava a mesa, uma das crianças deixou escapar com a naturalidade cruel da infância. Hoje tem de novo, né? A frase caiu entre eles como um objeto pesado quebrando o vidro. Tem o quê? Ele perguntou rápido demais. O tom saiu mais duro do que pretendia. A criança percebeu tarde demais que havia dito algo errado. Olhou para os irmãos, depois para a faxineira. Ela congelou por um segundo apenas, mas foi o suficiente para confirmar tudo o que ele precisava, ou achava que precisava saber. Não é nada, ela disse, baixo, simples demais, definitivo demais. Ele assentiu, sorriu de um jeito ensaiado, agradeceu o café. Nenhuma acusação, nenhuma explosão. Aprendeu cedo que os maiores conflitos se vencem observando, não atacando. Ainda assim, por dentro, algo se armava lentamente. Uma sensação incômoda de território invadido, de papel substituído. Ele, que sempre acreditou que a ausência era uma forma neutra de presença, começava a suspeitar que estava profundamente enganado. Enquanto as crianças se levantavam da mesa, ele notou outro detalhe perturbador. Nenhuma delas demonstrava o mínimo medo dele. Não aquele medo respeitoso que ele confundia com educação. Mas também não havia busca, não havia tentativa de aproximação. Era como se ele fosse opcional. Aquilo doeu de um jeito inesperado, quase físico, como um músculo que você descobre só quando rompe. O dia seguiu. Reuniões, chamadas, decisões que movimentavam valores que mudariam a vida de milhares de pessoas. Ainda assim, nada parecia tão urgente quanto aquela cena trivial do café da manhã. A pergunta infantil martelava na cabeça dele, repetindo-se sem som, mas com peso. Hoje tem de novo? De novo o quê? Histórias, jogos, afeto ou algo que ele não ousava nomear? No fim da tarde, ele tomou uma decisão que não contou a ninguém. Cancelou compromissos. Chegou mais cedo. Não para confrontar. Ainda não. Queria ver, confirmar, porque se estivesse errado, precisava saber. E se estivesse certo, também. Quando a noite começou a cair e as luzes da casa foram sendo acesas uma a uma, ele se posicionou onde ninguém esperaria encontrá-lo. Não no corredor, não à porta, mas no escuro confortável da sala ao lado, atento a cada som, a cada passo, a cada sussurro. E enquanto esperava, uma ideia começou a se formar, perigosa e persistente. Talvez o maior erro não fosse o que aquela mulher estava fazendo com seus filhos, mas tudo o que ele nunca fez. Ele não entrou no quarto naquela noite, não precisou. O som chegou antes, não um barulho claro, mas um tipo de vibração emocional
emocional difícil de explicar, como quando você sente alguém sorrindo em outro cômodo sem ouvir a risada. A casa inteira parecia mais macia, menos rígida, como se tivesse afrouxado os próprios limites. Ele ficou parado, observando a distância, escondido na penumbra do corredor lateral. A porta do quarto estava entreaberta, exatamente como na noite anterior. Nada parecia improvisado. Tudo obedecia a uma lógica silenciosa que não incluía ordens, apenas cuidado. As luzes pequenas voltaram a piscar, desenhando sombras suaves nas paredes. E ali, mais uma vez, os trigêmeos se acomodavam juntos, próximos demais para quem sempre dormiu em camas separadas, distantes até nos sonhos. O que mudou naquela noite não foi o cenário, foi ele. Enquanto observava, algo começou a se quebrar dentro dele. Não de uma vez, não de forma dramática. Quebrou como gelo fino sob um peso antigo. Lentamente, irreversível, porque ele percebeu que as crianças não estavam apenas se divertindo, elas estavam se preparando para dormir sem medo, sem aquela tensão invisível que costuma se esconder nos corpos pequenos quando a luz se apaga. Então aconteceu algo que ele não esperava. Um dos meninos olhou para fora da cabana de cobertores, não na direção da faxineira, mas na direção do corredor, como se sentisse algo, como se soubesse. O olhar passou rápido, mas atravessou o peito do pai com precisão cirúrgica. Não havia acusação ali, nem pedido, apenas uma constatação silenciosa. Você está vendo agora, mas sempre esteve longe. Ele deu um passo involuntário para trás. O assoalho rangeu. Dessa vez o som foi mais alto. As crianças se entreolharam. A faxineira parou de falar no meio da frase. O ar mudou de densidade. Não houve pânico, não houve susto. Apenas um silêncio novo, mais atento, mais adulto. Ela se virou devagar. Os olhos encontraram os dele pela primeira vez desde aquela manhã. Não havia desafio ali, nem medo. Apenas algo que ele não sabia nomear naquele momento, mas que mais tarde entenderia como dignidade. Eles já vão dormir, ela disse. Não como permissão, como cuidado. Ele assentiu. O gesto saiu automático, mas por dentro algo gritava, porque naquele instante ficou claro que ela conhecia os filhos dele de um jeito que ele nunca tentou conhecer. Sabia quando falar, quando calar, quando prolongar uma história só para evitar que o silêncio chegasse rápido demais. As crianças se ajeitaram sob os cobertores. Uma delas segurava firme um pequeno objeto gasto, quase sem cor. Ele reconheceu. Não sabia como, mas reconheceu. Era algo antigo, algo que não deveria mais existir naquela casa. Algo ligado à mãe deles. Algo que ele havia guardado numa caixa, longe demais para machucar ou para consolar. Ela disse que isso ajuda quando o escuro fica grande, murmurou um dos meninos, com a voz já pesada de sono. O pai sentiu o estômago afundar, porque o escuro sempre foi grande naquela casa. Ele apenas fingiu não ver. Quando a porta finalmente se fechou e o corredor voltou a mergulhar na penumbra, ele não se mexeu. Ficou ali, imóvel, tentando reorganizar tudo o que acreditava saber sobre proteção, presença e amor. Pela primeira vez, considerou uma hipótese desconfortável. Talvez seus filhos não precisassem que ele desse mais coisas. Talvez precisassem que ele desistisse de algumas. E enquanto caminhava de volta para o quarto, uma pergunta começou a se formar com nitidez assustadora. Não sobre a faxineira, não sobre as crianças, mas sobre ele mesmo. Se ela fosse embora, o que exatamente desapareceria junto? Ele não dormiu naquela noite, não porque estivesse inquieto, mas porque algo finalmente havia despertado. A casa estava silenciosa demais, como se respeitasse o peso da decisão que começava a se formar dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele não procurou distração em telas, números ou relatórios. Ficou sentado à beira da cama, sentindo o tecido frio sob os dedos, ouvindo a própria respiração, como se fosse uma presença estranha. Quando o dia nasceu, encontrou a faxineira na cozinha antes do horário habitual. Ela preparava algo simples. O cheiro era morno, acolhedor, quase deslocado naquele ambiente acostumado a perfumes caros e neutralidade absoluta. Eles se olharam, sem palavras. Havia algo novo ali, não confronto, não hierarquia, um reconhecimento silencioso de que aquela casa já não era a mesma. Eles dormiram rápido, ela disse, quebrando o silêncio. Ele assentiu. Sabia. Sentira isso à distância. Não tiveram pesadelos, completou. A frase não soou
como vitória, soou como constatação. Ele pensou em quantas noites ouvira passos pequenos no corredor e fingira não perceber. Quantas vezes confundira cansaço com independência, autonomia com abandono elegante. Sentaram-se à mesa, não frente a frente, de lado, como pessoas que ainda não sabem exatamente o que são uma para a outra. Ele notou as mãos dela, marcas discretas, calos antigos, mãos que carregaram peso real, não abstrações, não promessas, realidade. Por que você faz isso? Ele perguntou enfim. Ela demorou a responder. Não por estratégia, mas por cuidado. Algumas verdades precisam escolher o momento de existir, porque eles precisam, disse. Simples. Ele esperou algo mais, uma justificativa melhor, uma história triste, um pedido implícito. Nada veio. Foi então que ela acrescentou, quase como quem fala consigo mesma. E porque alguém fez por mim quando ninguém mais faria. Ele não pediu detalhes. Pela primeira vez, entendeu que nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. Aquela resposta se encaixava em algo maior. Algo que ele vinha ignorando havia tempo demais. A dor não reconhecida tende a se repetir. A acolhida, quando existe, transforma. As crianças apareceram logo depois, ainda sonolentas, cabelos desalinhados, arrastando os pés. Não correram até ele, não correram até ela, apenas passaram. Mas algo mudou. Um dos meninos segurou a mão dele por um segundo a mais do que o habitual. Não foi abraço, não foi pedido, foi permissão. Naquele instante, ele percebeu o tamanho da escolha que tinha diante de si. Não se tratava de manter ou dispensar alguém. Tratava-se de aceitar que seus filhos haviam encontrado refúgio onde ele não conseguiu construir abrigo. E que agora, o papel dele não era interromper, mas decidir se teria coragem de aprender. Mais tarde, sozinho no escritório, ele abriu a gaveta onde guardava objetos que nunca mais tocara. Fotografias, bilhetes, pequenos fragmentos de um tempo em que a casa tinha riso sem eco. Pegou o mesmo objeto que vira nas mãos do filho na noite anterior. Passou os dedos sobre a superfície gasta. Sentiu o peso da ausência que nunca elaborou. Entendeu, finalmente, por que havia ficado paralisado naquela primeira noite. Não era raiva, não era ciúme, era medo. Medo de admitir que o amor, quando não é praticado, encontra outros caminhos, às vezes inesperados, às vezes humildes, às vezes ajoelhados no chão, sob cobertores e luzes pequenas. Ao anoitecer, ele fez algo que jamais constou em sua agenda. Sentou-se no chão do quarto das crianças, não para liderar, não para conduzir, apenas para ficar. As luzes não foram acesas de imediato. Os cobertores permaneceram dobrados. O ritual não se repetiu como antes, mas algo novo começou ali, imperfeito, hesitante, real. E enquanto observava os filhos adormecerem, percebeu que algumas perguntas não pedem resposta imediata, pedem continuidade, presença, coragem para não interromper o que está salvando, mesmo que isso signifique se reconstruir do zero.